Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ler, do versículo 8, verso 8 e 9 apenas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos meditar mais no versículo 8, e depois nós vamos para outra escritura, e assim o Espírito Santo vai nos conduzindo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8 e 9. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em Samaria, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Pai da glória, essa é a promessa do Senhor para todos nós. E aqui, meu Deus, estamos nós mais uma vez confiando unicamente em Jesus Cristo e no seu Espírito sobre nós. Te pedimos, unge estas palavras, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, amados irmãos. Então, mais uma vez, estamos aqui gravando. Creio que quem assistir, no final vai ter a oração da fé, aqui no final. Se houver alguém enfermo aí, ouvindo do outro lado, fique até o final para receber a oração. Estaremos orando com fé. Amém. E a determinação da cura será ministrada, e o Senhor Jesus Cristo vai pôr as suas mãos e dar a cura que você necessita, tanto aqui dentro como quem estiver assistindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tivermos fé, a Bíblia diz, se tiveres fé, Jesus disse, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Se tiveres fé, direis a esse monte, lança-te daí ao mar, e não duvidar. Não duvidar é olhar para um homem pequeno aqui e duvidar. Mas não olhe para o homem, olhe para a unção do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, e apegue-se ao Senhor e ponha o seu coração em Jesus Cristo, e Ele vai conduzir você à cura. Aleluia! Então Ele prometeu, e recebereis a virtude do Espírito Santo. Que coisa boa, né, irmãos? A virtude do Espírito Santo é o mesmo que o batismo do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. Hein? Como posso eu dizer que sou testemunha sem o Espírito Santo? Recebendo o Espírito de outra pessoa? Recebendo o Espírito um do outro? Não! Recebereis a virtude que há de vir sobre vós, o Espírito Santo. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, essa promessa cumpriu. Essa promessa cumpriu. E depois que essa promessa cumpre, na vida daquelas pessoas que estavam reunidas, sabe? Eles estavam aonde? Reunidas. Quantos sabem? 120 pessoas reunidas no cenáculo. O que será que estavam fazendo ali, no cenáculo? Será que estavam reunidos para tagarelar? Acredito que não. Será que estavam 120 esperando a promessa do Senhor, reunidos ali, discutindo sobre quem é o homem santo, quem é o homem maior entre eles? Será que estavam? Também acredito que não. E será que muitas vezes, quando nos reuníamos, não nos reuníamos
a levantar quem é o maior entre nós. E a unção, a virtude do Espírito Santo nunca vinha. Então esses estavam reunidos no cenáculo e era 120 pessoas. E no capítulo 2 aqui, do verso 16 ao 21, diz assim: quando eles recebem o Espírito Santo, começam os de fora verem aquilo. Porque, quando o Espírito Santo entrar em você, os de fora vão ver. Quando o Espírito Santo entrar em você, os de fora vão ficar sabendo. E quando eles recebem o Espírito Santo, os de fora chegam na janela para olhar aquilo. Como pode eu, nos dias de hoje, dizer que recebo o Espírito Santo e ninguém ali ficou sabendo? Ninguém está sabendo? Então eles ali, e quando eles vão à janela ver e murmurar daquela operação ou daquela manifestação, eles vão murmurar. Pedro se levanta, porque agora Pedro estava cheio. De quem estava cheio Pedro? Do Espírito Santo. Com quem aprendeu Pedro? Com o Espírito Santo. Com quem carece você e eu aprendermos? Com o Espírito Santo da verdade. Então no verso 16 diz, verso 15: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Como pode estar embriagado de manhã? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Joel no Novo Testamento profetizou da vinda do Espírito Santo. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá. Joel disse assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando isso? Nos últimos dias. Aqueles dias lá já estava os últimos dias. Naquele dia de Pentecostes, quando isso é derramado, já estavam os últimos dias. Que diz: derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos mancebos terão visões. Filho profetizando, filha profetizando, mancebo tendo visões. Essa era a promessa. E os vossos velhos tendo sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas. Nunca diz que eu derramarei do meu Espírito sobre um homem só. Nunca diz na Bíblia. Aonde está na Bíblia dizendo: eu derramarei do meu Espírito sobre um homem, e eu ungirei esse homem, e vocês só escutem esse homem? Onde está isso na Bíblia? Onde está na Bíblia? Vê que derramaria do seu Espírito sobre as filhas, sobre os filhos, sobre vós, sobre os velhos, sobre os jovens. Continua. E minhas servas naqueles dias e profetizarão. Amém. E farei aparecer prodígios prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. Veja isso. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Por acaso, quando Jesus morre, o sol não escureceu? Por acaso, quando Jesus morre, ali estava começando os últimos dias. E alguém fica esperando lá para frente.
nesses últimos dias de Pedro falando em pé, isso que vocês estão vendo é o cumprimento disso aqui. Ei, glória! Vou encerrar essa escritura para ir para outra. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá. Aqui tem uma coisa boa para nós. Agora. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocar o nome do Senhor, olha, irmão, não acredite em tonteria. Invoque o nome do Senhor na sua casa. Invoque o nome do Senhor no seu batismo. Invoque o nome do Senhor na sua vida. Acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, Espírito Santo verdadeiro que nós necessitamos nessa hora. Mas então, continuando, eu sempre criei em aceitar e ficar quieto. Fomos ensinados assim, não argumente as coisas, creia apenas e fique quieto e não. Se Deus não te revelou, Deus revelou para o fulano, Deus não te revelou. Mas aqui diz que esse Espírito batizaria todos. Como pode o Espírito do Senhor Jesus Cristo, que veio e está entre os seus filhos, batiza eu com o Espírito Santo? E aqui fala uma coisa, e batiza outro com o Espírito Santo, e lá fala outra coisa. Esse não poderia ser o Espírito de Deus. Pode? Pode o Espírito de Deus falar duas coisas? É impossível que Deus minta, porque nele não há sombra de variação. Então, quando entrava nesse determinado ponto, não entre em argumento, creia. E eu fiquei crendo por 30 anos no que o homem dizia. Desde que o homem recebeu o Espírito Santo, eu crendo, eu sou salvo. Desde que o homem lá recebeu o Espírito Santo e pregue para mim, eu crendo, eu sou salvo. Onde está escrito isso nas Escrituras? Não, você deve receber o Espírito Santo e o Espírito Santo conduzirá você a toda a verdade. Amém. Vamos continuar? Amém. Louvado seja o Senhor. No Evangelho de São João, no capítulo 16 do Evangelho de São João, eu vou ler. Ninguém precisa abrir a Bíblia, deixa que eu leia. No capítulo 16, verso 13 e 14. Esse que nós acabamos de ler é o cumprimento, quando o Espírito Santo veio. Mas antes dele vir, Joel prometeu, e quando Joel prometeu, Pedro vem e diz: é isso que está acontecendo aqui, é a promessa de Joel. Então nós fica pensando que o Espírito Santo é simplesmente, não é tão necessário, porque não precisamos sair profetizando, não precisamos, eu cria assim. Olha, como é necessário o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em Romanos: se o Espírito que daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, ele também vivificará os vossos corpos mortais. O Espírito que daquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, em São João, no capítulo 16, verso 13 e 14 diz: mas quando vier, Jesus agora prometendo, mas quando vier aquele Espírito de verdade, não é de mentira, é de verdade, não pode mentir, ele vos guiará, ele vos fará o quê? Guiará. Você diz: não, quem me guia é meu pastor. Na Bíblia não está dizendo ele, o pastor lhe guiará. Diz: esse Espírito de verdade
Ele vos guiará em toda a verdade. Agora, e se o pastor não foi guiado para te falar? E você espera que ele fale para você ser guiado? E se o homem lá não foi guiado pelo Espírito da verdade, e você espera que ele fale para você ser guiado? Porque aqui diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Sabe quem é toda a verdade? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é toda a verdade. Ele diz: eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando Paulo estava pregando em Coríntios, ele diz, Paulo diz assim: eu nunca vim entre vocês com sublimidade de palavras. Nada me propus saber entre vocês. Nada me propus saber. E quando se reuníamos era para propor saber isso, saber aquilo outro, saber aquilo e saber, e ninguém soube nada. Nada. Estão até hoje debatendo sem conhecimento. Paulo diz: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Amém? Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. E se reunia para tentar saber isso, que foi copiado de alguém, e de alguém copiou de alguém. Não, nada quero me propor saber entre vocês aqui, senão a Jesus Cristo, o Senhor da glória. Então esse Espírito da verdade, ele vindo, estando em você, ele estando em você, estando em você, em você, em todos, em mim, em todo ali fora, esse Espírito de verdade, ele te guia. Ele te guia à verdade. Porque em Atos dos Apóstolos diz que cada dia o Senhor acrescentava. Cada dia. Quem acrescentava? O Espírito Santo acrescentava. Porque o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Ele guia o homem, é ele que guia. Não é o pastor que guia. O pastor apenas apacenta, apaziguar as coisas. Vou concluir. Verso 16. São João 16, 13. Porque não falará de si mesmo. Amém? Ele não falará dele mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Quem é esse? O Espírito Santo. Ele vos guiará. Você está dependendo hoje, irmão? Eu dependo unicamente do Espírito Santo para me guiar em toda a verdade. Livro não guia você a verdade. O Espírito Santo te guia, te dirige. Porque ainda em São João, no capítulo 14, vê que o assunto vai ficar melhor ainda. Em São João, aqui o Evangelho de São João, no capítulo 14, do verso 15 ao 26, olha só, São João 14, do 15 ao 26, eu vou poupar tempo, eu vou ler do 19 ao 26. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Ei, glória! Ainda um pouco. Jesus dizendo que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo. Amém? Eu vivo. Ele está dizendo agorinha mesmo. O mundo não me vê, mas eu vivo. E vós vivereis também. Aí alguém vem dizer que isso aqui é salvação comum. Gente sem instrução. Isso é salvação verdadeira. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus disse isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. A quem? A quem ama ele. Você não ama ele? Ele vai se manifestar a você. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, da onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Da onde que é que tu vai vir? Porque o mundo quer te ver. E tu vai se mostrar a nós, o mundo não? Claro. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amém? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Oh, glória! Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos falado isso, estando convosco. Tenho-vos falado isso, estando convosco, ali com eles. Que falou isso. Mas, olha aqui a coisa boa agora. Mas, aquele Consolador, o Espírito Santo, oh glória, aleluia! Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Agora não é mais conduzir, agora vai ensinar. Agora ele vai ensinar. O Espírito Santo, se você deixar, ele vai te ensinar. Está vendo onde vem o ensinamento? Olha aqui, o verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Eita, aleluia. Quem te ensina hoje? O Espírito Santo te ensina, sempre foi ele. Vê como andei longe, vivi uma vida atribulada, sem conhecer a luz de Jesus, tal como um peregrino em uma estrada, seguia uma vida sem Jesus. Eu estava perdido e abandonado, sem ter Jesus no meu coração. Hoje eu canto, porque Ele está em mim. Hoje eu canto, Ele está aqui. A solução é Ele, a mão dele sobre mim. Eu vivi tudo isso e eu trabalhei em cima disso. Eu lutei, eu batalhei. E nunca dei crédito que o Espírito Santo... Vamos meditar novamente esse versículo. Olha, esse verso 26. Aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Irmãos, se tu tem o Espírito Santo em casa, ele te ensina. Vê que aqui não diz, esse Espírito Santo ungirá um alguém, e vocês ouvirá esse alguém, que esse Espírito Santo está ungindo ele, para vocês serem ensinados. Diz isso? Não diz isso. Criaram isso. São maquiavélicos. Criaram isso. Mas quando a Bíblia vem a você começa a ler a Bíblia, ele vem fazer morada em você, e aí diz que e ele vos fará lembrar. Agora eu lembro mesmo de tudo quanto vos tenho dito. Eu não prestava atenção a isso. Agora eu sei que o Espírito Santo ensina você quanto ensina a mim. E você recebe o ensinamento do Espírito Santo quando nós nos juntamos, estamos no mesmo amor, no mesmo Espírito, na mesma adoração. Onde está a divisão? A divisão está quando o homem ensina. Aí cada um vira o nariz para um lado, o outro vira o nariz para o lado dele também.
E um não se comunica mais com o outro. Mas se o Espírito Santo ensinar ele e ensinar o outro, quando os dois se encontram, se abraçam. Porque os dois têm o mesmo Espírito. Beberam do mesmo Espírito. Não beberam de uma denominação, não beberam de uma seita, nem de um sistema, beberam da palavra do Senhor. E agora vocês querem ver como cai por terra esse ensinamento de um homem só? Esse Espírito da verdade, quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. Lá diz, em Atos, que as filhas, os filhos, os mancebos, os velhos, tá? Tudo eles tiveram um ministério lá. Foi ou não foi? Um profetizava, outro sonhava, outro falava, tinha ministério. Agora, quem deu esse ministério a eles? O Espírito Santo. Será que foi um homem tal que chegou lá e deu esse ministério? Não. Veja. Então, quando esse Espírito Santo ensina, ele ensina a moça, ele ensina o moço, ele ensina o rapaz, ele ensina o velho, ele ensina o jovem, ele ensina a mulher, ele ensina o homem, ensina todos. Estais no Espírito do Senhor? A unção, diz em João lá, 1 João, que a unção que nós recebeu dele fica em nós. Ou não recebeu unção? Havíamos recebido unção um do outro. Falar igual o fulano falou. Não é o que o fulano. É o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o que o homem diz à igreja. Concluo aqui, ó. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Como vai lembrar se não lê os evangelhos? Não leem, eles não leem o evangelho. Eles não leem a Bíblia. A Bíblia é completa de Gênesis a Apocalipse. Não tem mais o que inventar. Ela está preparada, ela é o que é pela graça do Senhor. Creia nela e aceite o que está nela, serás salvo tu e tua casa. Não tem mais o que pôr ali. O que pôr ali é um ídolo. O que colocar ali é um ídolo. Não tem mais. Porque os de antes de Jesus apontavam para Cristo, que viria um dia. O cordeiro que Abel lá em Gênesis matou, apontava para Jesus que viria um dia e morreria na cruz. A grande mensagem, o Calvário. A grande mensagem do Calvário. O cordeiro que os sacerdotes sacrificavam ali no Êxodo, ali em Deuteronômio, apontava para o cordeiro de Deus que seria sacrificado na cruz. E quando chega o cordeiro, João Batista diz: aí está o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois que ele morre, de lá para cá, todos vêm anunciando o sacrifício dele. Os de antes apontavam que viria um sacrifício, e ele veio. E agora que o sacrifício foi feito e nos comprou, e para Deus fez de nós reis e sacerdotes com o sangue dele, nós mostramos o sacrifício dele. Nós mostramos o sacrifício dele no Calvário. Não tem outra mensagem. Essa é a mensagem da Bíblia. Paulo disse: se um anjo vier e pregar outro evangelho além desse da Bíblia, seja anátema. O fundamento já está colocado, o qual é Cristo. E ele não é apenas o fundamento, como ele é a última parte, a cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? O Senhor Jesus Cristo. Então ele que ensina. Ah, mas ele não pode ensinar a irmã. E se a irmã tem o Espírito Santo? O Espírito Santo ensina ela em casa e ela anda direito. O Espírito Santo ensina ela e ela controla o que fala. A unção que vós recebeste dele fica em vós. Olha aqui, lá em João diz isso aqui, ó.
1 João, no capítulo 2, verso 25. E esta é a promessa que Ele nos fez. Ele nos fez promessa e cumpriu, tá? E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém? A vida eterna. Promessa que Ele nos fez. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele, de quem será? Hein? Desse Senhor Jesus Cristo, que diz que moraria em você, se revelaria a você e não ao mundo. A unção que vós recebestes dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Por quê? Porque o Espírito Santo te ensina. Não tem necessidade que alguém te ensina. Por quê? Porque o Espírito Santo te ensina. Oh, glória! Glória a Jesus, glória a Deus. Não tem necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção, a unção do Espírito Santo, recebereis o poder, a unção do Espírito Santo. Como a sua unção vos ensina todas as coisas. Olha aí, ensina todas as coisas. Ensina a ir lá em tal lugar, ensina a ir lá em tal lugar, ensina a conversar, ensina a ir lá em tal loja, ensina a fazer as coisas. A unção ensina todas as coisas e é verdadeira. Aleluia! E não é mentira, não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Aleluia! Eu estou dizendo que sem Cristo nada somos. Eu era um barco à deriva, levado por vento de doutrina. Nunca mais o vento de doutrina me engana, nunca mais. Porque agora eu tenho a palavra. A unção que você recebeu dele fica em você. Nunca mais o vento de doutrina te engana, nunca mais. Porque a unção que você recebeu dele é verdadeira. E você nele, no Senhor, nele você permanece. Amém? Nele você permanece. Não é uma igreja nova. Um fulano ensinando uma nova igreja. Diferente da Bíblia, não, é a da Bíblia que é a verdadeira. Não é um outro Jesus que mudou de nome agora. Não, ele não muda de nome, não. Porque se ele mudou de nome, esse outro que assume o nome dele terá que dobrar o joelho no céu, dobrar o joelho perante o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse outro que assume o nome. Esse outro nome, vai dobrar o joelho lá. Porque diante do nome do Senhor Jesus Cristo, todos que estão no céu e na terra e debaixo da terra dobram o joelho. Então não existe outro nome. Louvado seja o Senhor. Permaneça no Senhor Jesus Cristo. Repito novamente, Paulo disse a Coríntios. Paulo, e eu não pregava Coríntios. Não pregava antes. Agora eu leio alguma coisa. Paulo diz: nada me propus saber entre vós. Nada. Quando você vê pregador que quer ensinar coisa que ele nem sabe, ele começa a inventar matemática, ele começa a inventar ciência, cai fora. Paulo diz: eu nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Pensa, quando nos reunir, falar de Jesus Cristo. Quando estar num encontro de 600 irmãos, 600 pastores, falar, não é livro não, é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Os encontros seriam uma bênção, mas não é assim não. Se reúne para dar cutucada um no outro, alfinetada, punhada impiamente, como diz o jejum que fazem lá em Isaías. Deus diz: não é esse o jejum que me agrada.
Porque quando vocês se reúnem, vocês jejuam para dar punhada um no outro. Verdade. E por acaso não seria o jejum verdadeiro que eu quero de vocês, a adoração verdadeira, sabe? É que vocês manerem o que falam, manerem vossas palavras, recebam o Espírito Santo, amem um ao outro, vocês repartam o seu pão com um faminto, tá certo? Tem gente com fome, vamos repartir o pão, vamos dar um pouco dessa fazenda para as pessoas que estão com fome, vamos dividir. Ao invés de eu comprar um carro de 200 mil reais, vou comprar um de 20 e 180, eu vou ajudar alguém que é necessitado. Então diz lá, então você, Deus fará vir sua cura apressadamente. A cura sua vem apressadamente. E antes ainda de clamar, o Senhor dirá: eis-me aqui. Se tirar de entre vós o estender o dedo para apontar o defeito do outro, se tirar de entre vós isso, e era isso que faríamos. Hoje eu apresento o Senhor Jesus Cristo. Hoje eu apresento o Senhor Jesus Cristo em toda discussão inútil. Paulo diz: fugir das palavras vãs, fugir dos falatórios profanos, fugir das questões loucas, tá? Coisa que não tem salvação, coisa que não vai te salvar. O que vai te salvar e te salva é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso aí. Amém. O que vai te salvar e te salva e te salvou e te comprou é o Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Amém. E terás alegria na vida. Amigos perderá. Pessoas perderá. Porque as pessoas estão servindo um ídolo. Um ídolo. E estão cegados. Estão cegados. Quando bem dizia da era de Laodiceia, eles mesmos cegados. Verdade. Eles estão lá em Laodiceia, com o livro de Laodiceia na mão. Eu não preciso do livro de Laodiceia, que eu não sou de Laodiceia, mas eu preciso do Espírito Santo. Amém. Eles com o livro de Laodiceia e em Laodiceia. E a Bíblia dizendo abertamente em Apocalipse 3: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia. A Bíblia não está dizendo a igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja: eu sei as tuas obras. Não está dizendo a obra da igreja, as obras do anjo da igreja. Oxalá fora frio ou quente, porque não és nem frio nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Quem é esse? O anjo da igreja. Não vê isso não. Porque sendo frio ou quente, se for frio é tudo bem, mas não é nem frio nem quente. Aí diz, é a igreja. Não, é o anjo da igreja. Leia lá. E o anjo da igreja que está em Éfeso. O anjo da igreja não escreve, e a igreja que está em Éfeso, e a igreja que está em Laodiceia. Escreve ao anjo. A carta é mandada ao anjo. E eles estão com um livro e dentro de Laodiceia. Mas o Senhor Jesus Cristo me tirou de Laodiceia, como Pedro escreveu, e Paulo confirma. E ele me transportou para o reino do Filho do seu amor, me tirou do mundo e me transportou. De que maneira, hein? O seu Espírito nos transporta para a verdade. E ali nós ficamos sentados, irmão e irmã, em lugar celestial. E Jesus Cristo passeando entre nós. Aí você diz, mas precisamos de ouvir fulano. Você precisa ouvir o Espírito Santo. Ele te ensinará, ele vos conduzirá, ele fala no seu coração. Que Deus possa falar melhor. Vamos levar a Deus em oração agora. Nós prometemos, eu prometi, estarei orando. A Bíblia diz,
Está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite. A oração da fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Se tiver alguém necessitado aqui dentro de uma cura física, ou até mesmo alguém que vai assistir, quando ouvir, você ou alguém que você conheça está necessitado de uma cura, da cura da presença de Deus, da oração pelo emprego, da oração por um problema na casa. Creia em Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa agora. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu dedico a Ti, meu Deus, as minhas palavras. A minha adoração é Tua, Senhor. Se houver algo errado em mim, tira de mim, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê a cura a todos aqui dentro, Pai. Qualquer tipo de doença que está atingindo esses corpos, enfermidade, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, quem ouvir lá fora, quem assistir, que o Senhor Jesus Cristo lhe dê a bênção, lhe dê a cura que você necessita, lhe dê a paz no coração, cura você da depressão, cura você da pressão alta, Ele cura você da diabetes alta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a vitória, receba de Jesus Cristo a bênção, creia nele, confia nele, crê no Senhor Jesus Cristo. Pai, dê a todos a salvação da família, a salvação do filho, a salvação da filha, a salvação do genro e da nora e dos netos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, leve cada um em paz para os seus lares, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.